Vi mais um comentário só. O Vanes perguntando se a Nath está na praia. Não, você está em Brasília, né, Nath? Tô em Brasília. Ao fundo ali, aquele azul é do Lago Paranoá. Um dia bem bonito aqui em Brasília hoje, inclusive. Muito Tá bem. igualzinho em São Paulo, com 16 graus. Nublado o dia. Nublado, tá uma beleza aqui, tá? Ó. Vamos atender aqui a demanda do Super Felipe 94. O chaveamento das oitavas é realmente justo ou favorece alguma das seleções? Aí, se possível, Raul, já queria, na tua opinião, emendar a avaliação sobre Argentina e Egito pra gente seguir na pauta da Argentina. É justo, né, gente? Infelizmente a gente pega alguns confrontos que poderiam ser mais equilibrados. Por exemplo, um Canadá e Marrocos. O Canadá vai tendência de passar, tanto França e Paraguai também. Então, assim, a gente vê... É uma nova Copa do Mundo essa fase, né? É a Copa do Mundo que a gente tá acostumado, oitavas de final. E sempre oitavas de final tem jogos que não são tão bons assim. Mas é triste ver, por exemplo, um Brasil e Noruega já logo de cara, que são duas seleções que estão bem. E Portugal e Espanha também, pra mim, é o jogo que mais poderia ser adiado. Não precisava ser numa oitava de final. Tem uma cara de quartas ou de semi, exatamente, né? Quarta ou semi seria perfeito. E agora, falando de Argentina e Egito, a Argentina, claro, entra como favorita. Egito fez um jogo chatíssimo ontem. Jogo horroroso, Egito e Austrália, sem graça. Um dos piores jogos da Copa. O jogo conseguiu ir pros pênaltis e não tem graça. Eu nunca vi isso. Foi um jogo chato demais, então a Argentina tem tudo pra passar. Mas é aquilo, né? Tinha tudo pra passar tranquilo de Cabo Verde e não passou. Então a Argentina vai ter que acordar, vai ter que jogar mais bola se quiser passar do Egito. O Egito, claro, é uma seleção muito melhor que a do Cabo Verde. Tem um cara que pode decidir a qualquer momento, que é o Salah. Então a Argentina vai ter que abrir o olho e é aquilo. Vai ter que usar o jogo de Cabo Verde como um ponto de virada ali, senão vai sofrer bastante com o Egito, já. Muito bem, a avaliação do Raul Moura aí, respondendo a pergunta do Super Felipe. JC Oliveira, a Argentina sofreu porque o cabo é verde, da cor do Palmeiras. Se fosse da cor do Corinthians, teria sido fácil. Falam tanto da torcida argentina, mas cada gol de Cabo Verde é um silêncio absurdo. Se borraram, tá dizendo o Lucas aqui, hein? O Brasil, para ganhar amanhã, vai ter que suar muito, vai ter que ser muito bom. Não vejo isso. De José e a Adriana comentando que acabou, hein? Pena que nos últimos minutos da prorrogação a Argentina fez o terceiro. Todos esperavam uma disputa de pênaltis, diz aqui o Wilson, né? Pra gente seguir falando a respeito da Argentina, Henrique, será que deu para escancarar um pouco de que a Argentina, se não fosse o Messi, talvez teria ficado diante de Cabo Verde? Olha, muito provavelmente, viu? Porque ontem a Argentina, eu acho que, como um elenco, fez um jogo muito abaixo do que a gente espera da Argentina. O Depaul foi muito mal. Inclusive, a Argentina ontem, ela ficou muito cansada ontem. Eu até quero ver como serão os efeitos disso para o restante da Copa. Tudo bem, tem uma certa distância agora, né, de um jogo para outro. Mas eu tô muito curioso pra ver, porque assim, a Argentina, cara, penou ontem. Tem um jogador que, assim, não saiu porque não conseguia mais andar. O Enzo Fernandes, por exemplo, ele saiu porque ele não conseguia mais andar em campo. Eu acho que o papel do Messi, ontem a gente falava um pouco disso também, né? Naquele debate sobre o Lamine Yamal, se a Espanha era dependente dele ou não. E eu acabei falando que a Argentina é muito mais dependente do Messi do que outras seleções são dependentes dos seus craques. Por exemplo, a França, ela é muito dependente do Mbappé, mas ela tem uma outra gama de jogadores ali que podem resolver a parada para eles. A Argentina, tirando o Messi, você não vê um jogador ali que pode, sei lá, meter a bola para dentro, marcar 2, 3 gols, sabe? Você não vê. Até porque os atacantes da Argentina nessa Copa estão, assim, numa miséria danado, cara. Porque o Lautaro tá pesadão. O Lautaro tá pesadão, o Julián Álvares não tá fazendo muita coisa, o Almada ontem também não fez muita coisa. Então, assim, eu acho que, claro, é o Messi, a gente sabe que ele pode fazer tudo. Ontem, inclusive, eu e o Raul, a qualquer momento que nós pegava na bola, tinha uma falta perto da área, a gente falava, o cara vai marcar, porque é assim, e é isso que a gente espera dele. Só que, cara, você ficar dependendo toda hora do Messi, e ok, na última Copa foi muito nessa jangada de depender do Messi, mas tinha toda aquela coisa por trás, né? Aquela coisa mística que se tem com a seleção argentina. Eu acho que você ficar dependendo toda hora de um cara desse, e também tem um outro ponto, era um Messi 4 anos mais novo.
Hoje é um Messi que, assim, a gente viu que está muito bem fisicamente, conseguiu terminar o jogo em campo, mas eu acho muito preocupante você depender de um cara de 39 anos, sendo Messi ou não. Bem, o Messi chegou a 20 gols em Copas do Mundo, né, Nath? Como a gente vê o nosso destaque aí, é um momento histórico da Copa, mas será que isso vai durar? Pois é, o Messi, aliás, que além dos 20 gols, né, Jair, tem 9 assistências, então são 29 participações diretas em gol na Copa do Mundo, recorde absoluto. Ontem o Messi finalizou 6 vezes com a bola rolando, teve ainda 3 cobranças de falta. Das 6 vezes que ele finalizou, 5 foram defendidas pelo Vozinha, uma passou, que é um golaço, inclusive, né? O domínio, a forma como ele finaliza, enfim, é um gol à la Messi, né? Com a qualidade que só ele tem. Mas estou trazendo esses números para a gente exemplificar como foi de fato um duelo equilibrado. E como, quando o Messi não consegue fazer, ontem também muito por mérito do goleiro de Cabo Verde, os outros ficam devendo, né? A Argentina até agora não tem um gol de Lautaro, não tem um gol de Almada, não tem um gol de Julián Álvares. Então, em termos de elenco, no comparativo com uma França da vida, por exemplo, a Argentina está muito atrás. Porque se não é o dia de Messi, dificilmente as coisas acontecem. Mas acho que contra o Egito ele tem muita possibilidade de seguir sendo esse maior goleador da história das Copas, ampliando inclusive esses números. Mas eu vejo que esse jogo de Cabo Verde deixou algumas fraquezas claras. Eu acho que essa é uma delas, a questão do elenco, né? Eu acho que a Argentina tem méritos em encontrar o Messi, em encontrar os espaços para o Messi jogar, né? É um time que coletivamente sabe exatamente o que fazer para colocar o Messi em condição de finalizar, e repito, ontem ele finalizou bastante, mas tem a falta também de efetividade dos outros, né? Que circulam ali o Messi. Então, acho que essa é uma fraqueza. E teve uma outra coisa, Jair, que me chamou muito a atenção, quero compartilhar isso aqui com vocês, até para saber também a opinião dos demais. Cabo Verde, já durante toda a Copa, em nenhum momento foi aquela seleção super retrancada, né? Que estacionasse o ônibus lá atrás e tentasse jogar. Muito pelo contrário. Se arriscava em sair jogando, a gente viu inclusive Vozinha driblando o Messi, mostrando qualidade com o pé, é uma seleção que gosta de ter a bola. Mas quando você pensa um confronto de um desnível técnico tão grande, às vezes você pensa assim, a seleção mais frágil vai estacionar o ônibus e vai jogar no contra-ataque, aproveitando de uma Argentina que vai estar com o seu time todo lá na frente. Mas os 2 gols de Cabo Verde não saem dessa forma. Os 2 gols de Cabo Verde saem com a defesa da Argentina postada. E isso, para mim, é uma falha grave da Argentina. O primeiro gol de Cabo Verde, uma jogada pelo lado direito do ataque, o rapaz que faz o gol, o jogador que faz o gol, ele recebe o passe já quase dentro da pequena área. Isso é uma falha de marcação muito séria. E o segundo gol, é claro que tem ali a individualidade, o brilhantismo, que outras seleções também têm e que podem usar disso para machucar a Argentina. Mas assim, Cabo Verde conduz a bola da defesa até o passe que encontra o jogador que faz aquele golaço, né? O Duarte, se não me engano o nome dele. O Duarte fez o primeiro, assim, o Sidney fez o segundo. Sidney fez o segundo, uhum. Isso, o Sidney fez o segundo. Então, isso significa muito, porque é uma seleção que estava postada para se defender, o adversário com a bola, e não se defendeu. E nós estamos falando de Cabo Verde. A Argentina tende a encontrar outros adversários pelo caminho com muito mais poder de fogo, né? Muito mais chances de fazer gols. Então é uma Argentina que tem problemas defensivos. E se esses problemas não forem corrigidos, talvez ela não sofra contra o Egito, talvez sim, mas pensando, por exemplo, uma Colômbia, né? Lá nas quartas de final, pode ser fatal. Então, acho que esse jogo mostrou também que há um caminho. Não é um time tão imbatível assim, sem contar o desgaste, né? Para esse jogo contra o Egito, talvez não faça tanta diferença, porque o Egito também jogou prorrogação e pênaltis, mas, de toda forma, é um time que chega mais cansado. O Messi ficou até o final, mas vou te falar, viu? Nos últimos minutos ele estava arrastando em campo e não tinha como, né? É muito cansaço, ele tem 39 anos, mas é um desgaste que eles não estavam prevendo, viu? Acho que eles imaginaram que até o jogo contra a Colômbia, nenhuma possibilidade, por exemplo, de uma prorrogação. E essa prorrogação se apresentou antes do que eles queriam. Já pode emendar, Raul, por favor. Não, perfeito. Só queria fazer um comentário sobre o Vozinha, Jário, que aí depois você vai me xingar, vamos fazer corte aí. O Vozinha tem mais dribles completos nessa Copa do Mundo que o Cristiano Ronaldo.
Lá vem ele. Fica aí a informação. Dados, estatística, Fatos números. são fatos, né? Fatos são fatos. Já diria a CNN? Fatos primeiros. Entendeu? É só isso, só. Tchau. Mas falando sério agora, a Argentina muito mal. E você via ontem que o jogo da Argentina não tinha uma jogada, né? A jogada da Argentina era, vamos cavar uma falta, porque o juiz... O argentino caía, o juiz dava falta. Impressionante, eu nunca vi igual. Caía era falta. Não ficou um minuto fora. Não ficou um minuto fora, não sei, a regra não valeu. É. Aí no final do segundo tempo... A Argentina é diferente. Teve uma falta claríssima na entrada da área, no final do segundo tempo pro Cabo Verde, o juiz falou, não, vou dar falta não, vai aí. Mandou seguir. Aí, então, parecia que a jogada da Argentina ontem, o jogo todo era, vamos cavar uma faltinha pro Messi bater. Porque a Argentina não tava conseguindo jogar, o jogo não encaixou, os meio-campos estavam muito abaixo, o ataque muito, muito mal. Então, assim, muito mal a Argentina, muito preocupante. Preocupante não, a gente espera que siga com esse futebol aí. Porque a gente realmente não achava que a Argentina fosse sofrer tanto assim, né? Acho que ninguém no mundo acertou 1-1 no bolão, por exemplo. Não. Acho que só um maluco acertou um placar desse. Porque a gente tava esperando uma goleada. Se não fosse uma goleada, um 3-0 ali, um placar fácil. Por tudo que a gente vê da Argentina, né? A gente vê um time que tem um bom meio campo, um ataque ok, tem um Messi pra desequilibrar. Mas não, eu acho que a gente vê uma defesa da Argentina muito fraca, muito frágil. Que, como falaram aqui no comentário, né, da live aqui, que o Cabo Verde chegou e fez gol. E quando não fez gol, o Dibu fez 2 grandes defesas ainda. Então, a gente vê que é fácil atacar a Argentina. Se você conseguir pegar a bola e atacar, você vai chegar pelo menos com uma certa facilidade já. Foi o jogo que o Dibu mais trabalhou. Sim, em toda a Copa. Disparado. Tanto que foi o jogo que ele tomou gol. E fez um milagre ainda. Na prorrogação ali, fez uma defesaça. Impressionante. Só antes de passar pro Henrique, uma pequena provocação. Você falou do Vozinha, saída com o pé e tal. Cabe no time do Diniz? Ah, melhor não. Deixa o Hugo aí mesmo que é melhor. Deixa o Hugo que é melhor. Muito bem. Henrique, por favor, o seu comentário sobre a fala da Nath. Não, eu acho que a Argentina ontem, a impressão que eu tive, a gente estava brincando sobre o salto alto, eu não acredito que nem tenha sido um salto alto da Argentina, sabe? Eu acho só que, assim, eles entraram, teve uma certa dificuldade para marcar o gol, demorou, não era o que a gente esperava, marcar um gol numa fase tão tarde do primeiro tempo, mas acabou demorando para marcar o gol, e quando marcou, achou que o jogo estava controlado. Eu acho que a Argentina, ela não fez ontem tudo que a Colômbia fez, por exemplo. Logo a gente vai falar da Colômbia, mas a Colômbia ontem, só para meio que pincelar, assim, para fazer a comparação com a Argentina, ontem ela entrou, controlou o jogo, fez o jogo dela e foi isso. A Argentina não, eu acho que ontem a Argentina ela demorou para entender o que estava acontecendo de fato, sabe? Ela demorou para entender que Cabo Verde ela não ia só ser uma equipe que fica trancada lá no fundo e joga em transição, joga no contra-ataque. A Argentina, e aí, assim, eu acho que o preocupante é achar que o Messi vai resolver tudo, não ter alternativas para isso, e os pontos defensivos, que sim são... e a Argentina até que sofreu em algum momento, em algumas jogadas contra a Áustria, nessa fase defensiva. Então já teve meio que uma prévia do que estava acontecendo, do que poderia acontecer. Eu acho que a diferença é que a gente esperava muito pouco do Cabo Verde contra a campeã do mundo. Mas, assim, o futebol ontem, a gente estava falando no convocação, a gente não quer ser 4-0, 4-1, 3-0. E quando a Argentina começa a demorar para marcar, vai se criando aquele clima terrível e sabe, os caras ficavam... Você começa a ficar nervoso. É igual o jogo do Brasil. O Brasil tomou um gol, a diferença foi, ficou atônito em alguns momentos, mas conseguiu recuperar aquela confiança que se tem. Ontem a Argentina, cada vez mais que passava o tempo, ela ficava mais angustiada, ela ficava mais apreensiva, começava a errar passes, aí você perde o controle do meio de campo, você acaba recuando um pouco mais as linhas, não marca tanta pressão. E Cabo Verde tem uma certa qualidade em trocar passes, em fazer jogadas individuais, o segundo gol mesmo sai desse tipo de jogada. Então a Argentina meio que, em certo momento do jogo, não sabia o que fazer.
Sabe, a Cabo Verde ontem me lembrou muito o filme do Rocky Balboa, sabe? Que luta a primeira vez com o Apollo Creed. E aí bate, apanha. E aí no final do jogo, no final da luta, acaba perdendo pro Apollo. E aí fica todo aquele âmago de, será que era merecido esse placar, sabe? Será que o placar foi justo? Então, assim, eu acho que passou muito por aí essa questão da Argentina. Eu não digo nem que foi um salto alto, eu acho que foi só uma surpresa mesmo de armas que o futebol pode nos proporcionar. Bem, nós vamos dar sequência no assunto da Argentina, falando também a respeito do futuro dela. Só quero fazer meu comentário em relação ao que a Nath disse. Acho que o ponto de vista que